A campanha em favor da reforma da Previdência é muito grande. A Rede Globo, por exemplo, em seus jornais, tenta justificar de todo jeito as propostas de reduzir direitos. O governo, os patrões e a mídia chegam a dizer que em nosso país o trabalhador se aposenta muito cedo. Isso não passa de um mito. No Brasil, a idade média de concessão do benefício é de quase 61 anos. Em muitos outros países, inclusive na Europa, os trabalhadores se aposentam antes disso. Sem contar que essa comparação por si só é descabida, devido às diferenças sociais de cada país. Estão comparando com os países da Europa, Itália, França, Suécia, Alemanha, mas nós temos que examinar também o poder econômico desses países, o poder da população e as condições. A Suécia, por exemplo, dá toda a cobertura na saúde. E a gente sabe que o coitado do SUS, as pessoas morrem sem conseguir ser atendidas ainda. Aquele tempo todo que você trabalhou, aquilo já foi esquecido há muito tempo, né? Aquilo ali não vale mais nada. Vale agora. Agora, para eles, você não é mais nada. É um estorvo. Você passa a ser um estorvo. Então, o aposentado está sendo, como se diz, ferro velho. O aposentado é um ferro velho. Infelizmente, hoje em dia, os aposentados, se não tiver algum parente que dê alguma força, alguma coisa, morre a míngua. O aposentado no país hoje está em situação precária. Se você for marcar uma consulta no postinho, você demora 4, 5 meses para você ser atendido. Como é que você vai fazer? Só dele ir no hospital, só dele ir no SUS por fazer uma cirurgia, ele vai esperar daqui 4, 5 meses. E quando ele está esperando, a doença vai se agravando. O que significa isso? Está matando o cara. A situação do aposentado é cada vez mais difícil no Brasil. Além do Estatuto do Idoso, que não saiu do papel, os aposentados e pensionistas enfrentam um grande arroxo em seus benefícios. Na época em que mais precisam, os aposentados sofrem, sobrevivendo com um benefício cada vez menor. Lá em 1991, na era Collor, foi dito que não precisa mais vincular o mesmo índice dado para o salário mínimo para os aposentados. Então, o reajuste veio vindo diferenciado. Então, à medida em que a gente vai verificando que os governos que passam, todos eles têm uma visão de transformação social e de diminuição de direitos, nós estamos verificando que avaliar as aposentadorias do ponto de vista econômico é verificar que elas estão, assim como todos os trabalhadores, perdendo capacidade financeira, perdendo capacidade de compra e perdendo cada vez mais acesso aos benefícios previdenciários. Desde 1991, as perdas já ultrapassaram 80% em relação ao salário mínimo. De 1991 até hoje, somente em relação ao que foi dado para o salário mínimo e o que foi dado para o aposentado que ganha mais que o mínimo, nós temos uma diferença nominal de 81%. Este ano, por exemplo, Lula deu 8,57% ao salário mínimo. Os aposentados que ganham acima do mínimo ficaram com apenas 3,3%. Recebe 3% de aumento. As coisas sobem 5, 6, 7, 8. Você vai no supermercado, o salário fica todo lá, como é que você não vai notar? Enquanto o governo dá 3% para os aposentados, ele dá 28% para os deputados. E 140% para aqueles que são funcionários comissionados do governo. Então aí é que está a realidade. A Federação de São Paulo vê com muita preocupação a atual situação dos aposentados, principalmente aqueles que ganham acima do salário mínimo, que este ano tiveram um reajuste de apenas 3,3%. Na nossa visão, dentro de 5 anos, todos aqueles que ganham acima do salário mínimo estarão simplesmente com o salário mínimo ou pior. Até um tempo atrás falavam falava da recuperação das perdas que o salário vem tendo ao longo do tempo, seu poder de compra.
E agora eles já chamam de aumento real. E isso é uma forma de excluir o aposentado. Com o benefício cada vez menor, o aposentado é obrigado a recorrer ao empréstimo consignado, criado por Lula e cujo pagamento é descontado diretamente da folha do INSS. Mais uma vez, quem sai ganhando são os banqueiros. Quem é que vai buscar empréstimo hoje num banco? É quem não tem capacidade econômica. Então o que aconteceu? Na verdade, o aposentado foi esmagado economicamente, ele foi diminuído da sua capacidade econômica e acabou tendo que ou procurar agiota, e esse é o discurso do governo, que o governo só estimulou o empréstimo consignado porque o aposentado estava tendo que procurar agiotas fora do mercado formal e pagar um juro muito alto, e o governo intervém para dizer o seguinte: olha, eu vou dar para vocês a possibilidade do empréstimo consignado, vocês saírem da mão do agiota. Ou seja, você sai do agiota não institucional para o agiota institucional e não tem a recuperação do valor do seu benefício. Se a situação do aposentado já é crítica atualmente, com a reforma da Previdência, deve piorar ainda mais. Além de impor uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem, Lula quer acabar com o piso dos benefícios. Isso significa que os benefícios poderiam ser menores do que um salário mínimo. Um verdadeiro absurdo. Em relação à reforma da Previdência, a gente sabe que a reforma da Previdência é uma mentira. É uma grande sacanagem que o governo faz, porque o governo, em vez de cobrar daqueles que sonegam para a Previdência, ele joga toda a responsabilidade da Previdência nas costas do trabalhador, e daí fala em reforma. Então, interessa fundamentalmente ao setor financeiro e aos grandes empresários que são os detentores dos títulos da dívida pública do país, da dívida externa e da dívida interna. Por que isso? Porque, na verdade, esse conjunto de medidas que o governo está tomando para reduzir, limitar ou quase impossibilitar o acesso dos trabalhadores ao benefício da aposentadoria, ele pretende o que com isso? Reduzir o gasto que o Estado tem com as aposentadorias. Para quê? Para pegar os recursos que são arrecadados para financiar a Seguridade Social e usar para pagar a dívida pública. Para quem? Para os banqueiros e grandes empresários, que são os detentores do título da dívida pública. Um dos pontos que o governo coloca quando ele vem exigir que se realize reforma da Previdência e tenta convencer a opinião pública de que tem que ter responsabilidade com os gastos públicos, ele não coloca que o verdadeiro ralo das contas públicas não é a Previdência Social, que consumiu no ano de 2006 25,73% do orçamento. O verdadeiro ralo está aqui no pagamento de juros e amortização da dívida, que levou quase 37% do orçamento executado em 2006. Para enfrentar os ataques do governo à Previdência, é preciso muita mobilização. Precisamos unificar diferentes setores, a fim de enterrarmos de vez essa reforma. A ADMAP, junto com a FAPESP, COBAP e Conlutas, está nesse caminho de luta, defendendo os aposentados e contra as reformas que retiram direitos. O que nós precisamos fazer? Qual é a saída para tudo isso? A saída é a organização, é a luta, é jogar os aposentados na rua. Nós precisamos conscientizar e fazer um grande movimento. Eu acredito que a única forma que nós temos é ver se a gente sai à luta mesmo. Então a gente tem que lutar por nossos direitos. Porque se a gente não lutar por nossos direitos, como é que vai ser nós daqui para frente?